A paz do Senhor. Pessoal, hoje eu falarei o que a influência de uma amizade pode causar à vida de uma pessoa. Veja o que a Bíblia diz em Salmos. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a Bíblia fala bem-aventurado, significa ser feliz. Então, felizes são as pessoas que não seguem o caminho dessas más influências. Felizes são aqueles que não se envolvem com esse tipo de influência de pessoas. Felizes são aqueles que não sentam à roda dos escarnecedores, que não dão ouvidos a esses escarnecedores, ou seja, são pessoas que se afastaram de Deus, que zombam de Deus. Então, você precisa entender que a amizade, ela nunca será neutra. Ela sempre levará a algo, ela sempre puxará para algum lado, ela sempre influenciará para algo. Ou ela é uma amizade positiva, ou ela é uma amizade negativa. E diante disso nós temos que pedir sabedoria e discernimento a Deus para saber identificar que tipos de pessoas e relacionamentos nós estamos alimentando e nutrindo nas nossas vidas. Sabemos que certas amizades não provêm de Deus. São pessoas que Deus permite que Satanás envie às nossas vidas para tentar, para provar, tentando assim nos levar à ruína, à destruição. Existem certas pessoas, pessoal, que chegam às nossas vidas que são semelhantes a vampiros. Gostam de sugar, de absorver. Absorvem a força, absorvem a fé, absorvem a positividade, absorvem a energia das pessoas. Fica minando a fé, bombardeando a fé. E quando a gente menos percebe, essa pessoa somente nos deixou destruição. Eu já vi casos de pessoas que eram firmes com Deus, que eram fervorosas na fé, mas porque deixaram uma amizade chegarem às suas vidas, essa amizade fez com que a pessoa perdesse tudo devido a essa má influência. Por exemplo, se você fazer uma pesquisa, você vai ver que um dos fatores que levam a pessoa a entrar no mundo das drogas é a influência de uma má amizade que ela permitiu que invadisse o seu íntimo. É por isso que a gente tem que selecionar e evitar essas más influências. Aí talvez você me pergunte assim: Eduardo, então eu vou ignorar essas pessoas e odiá-las? A resposta é não. Você tem que amar a todos, mas não precisa gostar de todas. Quando você ama, você está seguindo o mandamento que Jesus passou para nós. Amar é você orar por aquela pessoa e não lhe desejar mal. Agora você não precisa gostar, porque gostar é diferente de amar. Gostar, por exemplo, eu não gosto de pessoas que me afastam de Deus e que me levam a estar longe de Deus. Eu não gosto de pessoas assim. Esse é o conceito de gostar. E você não precisa ficar dando ouvidos a tudo que essa pessoa fala, o que essa má influência te diz. Mas você tem que selecionar aquilo que você tem que ouvir, porque se você ficar dando ouvidos a que essa pessoa falar, isso pode te prejudicar de certa forma. Amigo verdadeiro é aquele que te leva para estar próximo de Deus, é aquele que te incentiva a trilhar caminhos segundo a vontade de Deus. Mas se tem certas amizades que te levam a fazer o mal, te levam a se afastar de Deus, o melhor a se fazer é se afastar dessas pessoas. Porque é melhor eu desapontar homens do que eu desapontar a Deus. Porque se você é com Deus, você viverá eternamente. Mas aqueles que só escolhem viver dissolutamente no pecado, infelizmente, acabarão mal. Na Bíblia vemos que não foram o Egito, nem a Babilônia, nem as influências e nem os processos dentro desses lugares que influenciaram Daniel e José a viverem uma vida distante de Deus, mas foram Daniel e José que com sua fé influenciaram essas pessoas, não se deixaram abater com os processos, e eles influenciaram essas pessoas
a estarem próximo de Deus. É por isso que nesses lugares foram bem quando eles entraram no poder e no governo. E nós devemos ser assim. Nós não podemos deixar que as influências, que os cenários das nossas vidas nos influenciem a estar distante de Deus, a se afastar do Senhor. Mas é nós, com o nosso caráter, com a nossa identidade em Deus, que deve influenciar essas pessoas e não deixarmos nos abater com esses processos negativos que chegam à nossa vida. É nós que temos que influenciar tudo e todos para que todos e tudo possam estar próximos de Deus. E nós temos que valorizar a nossa amizade com Deus, porque quando estamos sobre lutas, ninguém fica ao nosso lado. O momento em que a gente mais precisa, ninguém está disposto a ajudar. E só fica somente Deus ao nosso lado. E aquelas pessoas que dizem te amar, que dizem que estão contigo quando você está bem de situação, essas mesmas pessoas são as primeiras a te abandonar. E não fica ninguém ao seu lado a não ser Deus. Então, hoje, eu quero que você entenda que nada e ninguém te influencie a se afastar da presença de Deus. Então, que você se atente a isso. Se isso está acontecendo na sua vida, observe, porque é o diabo tentando te levar à destruição. E o mais pior, ele quer te levar para o inferno, em que queima com fogo eternamente. E ele também quer te distrair com coisas que são desprezíveis para Deus. Então, se hoje uma amizade te afasta de Deus, afaste-se dessa pessoa, porque nós não podemos deixar isso acontecer, porque é melhor a gente desapontar homens e você deixar homens desapontados do que você desapontar Deus. É melhor a gente escolher Deus, porque pessoas são passageiras, momentos são passageiros. Mas se nós escolhermos Deus e valorizarmos a Deus, receberemos o galardão.